Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 8. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o versículo 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 8, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Pai, muito obrigado. Chegamos à tua casa pela segunda vez nesse dia para cultuar ao Senhor. E aqui, nesse momento do culto, temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, Pai, aprender com ela. E é isso que nós queremos e precisamos, da palavra da verdade que liberta do erro e do engano, da palavra que é o alimento melhor do que o pão, que sustenta a nossa vida, que nos dá crescimento, Pai. Queremos ouvir a tua voz nesse lugar. Não estamos aqui para ouvir opiniões de homens, doutrinas, filosofias desse mundo, mas a tua boa palavra, que ela fale ao nosso coração, para que sejamos também, como ela própria disse, ouvintes e praticantes daquilo que vamos ouvir. É o que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor mais uma vez, pedindo graça e misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a tua palavra seja ministrada e todos sejamos abençoados por ela. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse é um texto bastante conhecido do Evangelho, em que Jesus conta algumas parábolas, né? São aqui pelo menos duas que nós ouvimos nesse texto. E o que me chama a atenção é que Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Em todos os momentos aqui ele enfatiza a importância da palavra de Deus, que é pregada, que é anunciada. A palavra vem de Deus, mas ela chega aos homens.
Ela chega aos homens para que haja uma decisão. O homem ouve a palavra de Deus para que ele tome uma postura, uma mudança em relação a ela. Então, Jesus está nos ensinando esse princípio. E aqui ele vai revelar para nós, nessas parábolas, o que acontece decorrente da pregação do Evangelho. Qual é a reação das pessoas diante da pregação do Evangelho? E é esse o significado da primeira parábola, que é muito conhecida, a parábola do semeador, em que o próprio Senhor Jesus a explica posteriormente, não é? Mostrando como reagem as pessoas à pregação da palavra de Deus. E a afirmação de Jesus aqui é que haverá reações diferentes à mesma palavra. Veja, a palavra é a mesma, mas a maneira como a pessoa reage a ela é diferente. A maneira como as pessoas respondem ao chamado de Deus é diferente. Mas a palavra não muda, ela é a mesma para todas as pessoas, mas como nós lidamos com esta palavra é o que Jesus vai nos ensinar nessa passagem. E resumidamente ele está aqui dizendo que alguns vão ouvir, mas não vão entender, não vão compreender aquilo que ouviram. Outros vão até crer, mas não se manterão no caminho, não estarão ainda ouvindo e aumentando e crescendo, não estarão presentes, né? Ele fala sobre isso também. E ele vai dizer também que outros vão perseverar e vão depois frutificar. Então, há reações diferentes. A mesma palavra, nós encontramos posicionamentos diferentes por parte daqueles que a ouvem. E o texto também mostra aqui, por Jesus, de forma bem clara, quais são os obstáculos a essa palavra. Quem é que reage também a essa palavra? Quem é que tenta barrar a chegada da palavra ao coração das pessoas? E ele vai dizer aqui, bastante claramente, que o diabo é um inimigo que não pode ser despercebido. Ele atua também quando a palavra é ministrada. Ele atua para que eu possa me distrair, para que eu não dê ouvidos ao que está sendo dito de diversas formas. É o adversário, é o inimigo, e Jesus cita isso aqui. Ele fala também que um dos adversários à pregação da palavra são os cuidados deste mundo, ele vai nos dizer isso. Ele fala das riquezas, ele fala dos prazeres da vida. Tudo isso se opõe ao que a palavra de Deus deseja fazer no coração de todos os homens. Então, ele está ensinando dessa maneira. Mas uma coisa que chama atenção aqui é o versículo 10, aonde eu vou ler junto contigo. Jesus está assim dizendo: respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muita gente pode ficar em dúvidas em relação a este versículo, né? Por que Jesus ensinava através de parábolas, que mesmo os próprios discípulos não entenderam? No verso 9 diz que os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ouvimos, mas não conseguimos compreender. E por que Jesus fazia desta forma? E a Bíblia vai dizer para nós, o próprio Senhor responde aqui, não é, qual é esse propósito. Porque a parábola, ela revela a verdade, mas ela tem uma condicional: o coração que recebe essa palavra. Então o que Jesus está dizendo é que quem tem o coração disposto a ouvir, vai acabar entendendo. Mas aquele que já tem o seu coração fechado para a verdade, essa parábola acaba ocultando a verdade dessa pessoa. Porque na verdade ela não quer ouvir. Então a parábola é usada por Jesus para esse sentido, para realmente fazer um divisor de águas, dividir as pessoas realmente. A palavra de Deus, ela divide, ela vem para mostrar, para revelar, para tirar do oculto a verdade do coração das pessoas, e Jesus então também dá esta explicação. Mas, indo aqui à parábola contada por ele, as situações apresentadas são bem claras. Eu vou ler com você o texto da parábola e depois a explicação que Jesus dá a respeito daquele texto. Veja, capítulo 8, versículo 5. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. Ele foi jogar as suas sementes.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Primeira parte da parábola, versículo 5. No versículo 12, Jesus explica o que significa isso. Ele diz aqui: caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir quem? O diabo. Lembra que eu falei para você ainda há pouco? Um dos adversários, um inimigo da palavra é o próprio diabo. Ele é o adversário, ele é o inimigo. E Jesus diz aqui: caiu à beira do caminho, são aqueles que a ouviram, mas logo depois vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então veja, a pessoa ouviu a palavra, mas ele compara a uma palavra, a uma semente que caiu à beira do caminho e depois foi levada pelas aves, foi comida, foi retirada daquela pessoa. E Jesus disse: esse é o trabalho que o diabo tem feito. A palavra é semeada, a semente chega, mas não dá tempo da pessoa crer para ser salva, porque o inimigo vem e leva embora essa semente que foi semeada. Então essa pessoa, esse primeiro grupo apresentado aqui por Jesus nessa parábola do semeador, são as pessoas que ouviram, mas não se converteram. Isso acontece muitas vezes, né? Aliás, eu digo, na maior parte das pessoas é isso que acontece. A pessoa ouve a palavra, mas não se converte. Ela ouviu, mas não perseverou naquilo que ouviu. E o inimigo veio e roubou aquilo que caiu na sua terra. O inimigo vem e leva embora. Essa pessoa não se converteu e por causa disso ela não está na igreja. Ela não está entre nós, porque a semente foi roubada. As aves a comeram, o inimigo veio e roubou aquilo que foi semeado. Então, esse primeiro grupo de sementes não produziu e essas pessoas não estão na igreja. E aí Jesus fala de um segundo grupo, versículo 6. Outra caiu aonde? Sobre a pedra. Tendo crescido, secou por falta de umidade. E aí ele explica essa parábola no versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, fizeram o quê? A receberam com alegria. Veja só, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então Jesus fala aqui de um grupo diferente, de pessoas que ele compara a uma semente que caiu sobre uma pedra, em que recebe a princípio a palavra com alegria, com entusiasmo. Ah, que bacana, não é? Puxa, era o que eu precisava ouvir, que verdade maravilhosa, que coisa tremenda, não é? Mas não experimentaram elas uma conversão genuína. E a evidência disso é que logo se desviam. Nunca se converteram, como eu já disse aqui a você várias vezes. Eu não acredito em desviados. Eu acredito em pessoas que jamais se converteram verdadeiramente. E é o exemplo que Jesus dá. A pessoa experimenta o entusiasmo. Então ela fica feliz com o Evangelho. Ah, que maravilha, que coisa linda que eu estou ouvindo, né? Ela se arrepia. Irmão, arrepio não é conversão, não. Se arrepiar com a palavra não quer dizer que alguém se converteu. E a evidência está exatamente nesse texto, como Jesus diz, olha, ouviu com alegria, mas não criou raízes. Ela ficou apenas ali por algum tempo, se emocionando, como algumas pessoas se emocionam em outros lugares. E elas frequentam porque sentem alguma coisa legal, porque sentem um arrepio, não é? Porque sentem uma emoção. Ah, eu choro, eu escuto, ah, que lindo. Mas não gera raiz, não gera enraizamento que me mantém firme, que me mantém firmado. Então é o exemplo que é dado por Jesus. Ela seca por falta de umidade, porque não é alimentada, porque essa raiz que começa a tentar crescer não é suportada. E depois o que vai acontecer? Uma conversão, entre aspas, incompleta. Não aconteceu, não houve, porque ela busca até o perdão, mas ela não chega a se arrepender. Ela até reconhece que
precisa fazer algo ao respeito, mas ela não chega a mudar de vida. Ela é emocionada pela palavra, mas isso não é suficiente para transformar a sua vida. Então, é como eu disse, é um entusiasmo, mas que não gera um novo nascimento. Você lembra do que Jesus disse a Nicodemos? É necessário nascer de novo. Isso não acontece com as pessoas enquadradas nesse segundo grupo de sementes ilustradas aqui por Jesus nessa palavra. Como ele próprio diz, quando vem a provação, não resistem à prova. Então as pessoas não resistem à prova. Onde estão essas pessoas? Essas também não estão na igreja. Elas estiveram por algum tempo, elas permaneceram por alguns momentos, mas hoje elas não estão na igreja. Por isso alguns as chamam de desviadas. É um sentido, mas essencialmente o que não aconteceu foi conversão genuína. Não houve raiz, não houve penetração dessa palavra, enraizamento dela no coração das pessoas. Então essa é uma das consequências. Versículo 7, Jesus fala do terceiro grupo de sementes, dizendo: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E aí ele vai explicar no versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E aqui é interessante a gente olhar para o que diz o Senhor aqui. Caiu entre espinhos e foi essa semente sufocada. E quando ele diz o que sufocou essa semente, a gente talvez espere ver Jesus falar de coisas gravíssimas, não é? De pecados, de coisas tremendas. E o que o texto diz não é nada disso. Ele diz que no decorrer dos dias, essa semente foi sufocada com os cuidados. Que cuidados são esses? Cuidados da vida, cuidados que todos nós temos diariamente, cada um aqui cuida da sua vida. Não é verdade? Você tem uma vida? Cuide dela. Mas cuide só da sua, tá bom? Não cuide da vida dos outros, não, que dá problema. Cuide só da sua. E são os cuidados, algo muito natural. E aí ele vai dizer também que riquezas, deleites, prazeres da vida foram o problema para essas pessoas. Então, não há aqui uma conversão também genuína. Eu poderia chamar de conversão incompleta, porque não houve uma mudança total no coração. Houve uma assimilação de alguns conceitos, mas não houve uma mudança de essência na vida. Porque ainda estou preocupado com todas essas coisas, como Jesus disse lá em Mateus 6, pregamos aqui domingo passado. Ele disse, olha, os gentios é que se preocupam com essas coisas, o que vão comer, o que vão vestir. Mas Deus, o vosso Pai, sabe que vocês precisam delas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas, disse Jesus lá em Mateus 6. Mas são as pessoas que se preocupam com essas coisas que acabam não experimentando uma conversão genuína e verdadeira. E são afastadas não por causa de grandes coisas, mas por causa de pequenas coisas que acabam se tornando grandes empecilhos na vida dessas pessoas. Então são aqueles que de repente aceitam, que é aquele outro termo que eu não gosto de usar, aceitam Jesus, mas aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam Jesus como Senhor. É possível acontecer isso, irmãos? Infelizmente é possível. Há pessoas que olham para Jesus e dizem, é o meu Salvador, mas não conseguem dizer, é o meu Senhor. Porque se ele for o Senhor, ele mesmo disse, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Eu estou mandando que você não se preocupe com essas coisas, mas você insiste em se preocupar com essas coisas. Então, na verdade, você me tem como Salvador, mas você não me tem como Senhor, porque você não faz o que eu mando. Isso é muito simples.
E é exatamente esse grupo ilustrado por Jesus, e são inconstantes, são fracos, não amadurecem, como falamos hoje pela manhã, a questão do amadurecimento na igreja. Esse grupo não amadurece, esse grupo não permanece, esse grupo não experimentou uma conversão verdadeira, porque não entende o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, mas ouviram a mesma palavra, a semente é exatamente a mesma. A semente não mudou em nada. E aonde está esse grupo? Os outros dois, eu disse a você, um nunca esteve na igreja, outro esteve na igreja e foi embora. Só que esse terceiro grupo aqui, esse terceiro grupo ainda está na igreja. Talvez sejam alguns de nós aqui, que estão aqui e que precisam mudar essa atitude. Que estão ouvindo, estão recebendo a semente, mas ela precisa ainda criar raízes na sua vida. Ela precisa ainda não ser sufocada com todas essas coisas. Então veja, muitos de nós ouvem a palavra, sabem tudo o que tem que fazer, mas na hora que vem o problema, se perdem, se desesperam, não é? Jogam tudo para o alto. Aonde está o senhorio de Cristo? Então esses ainda estão, alguns, na igreja, mas ainda não chegaram a uma conversão. Assim é a vida de muita gente que frequenta a igreja. Porque a igreja pode ser frequentada, irmãos, por qualquer pessoa que queira frequentá-la. Mas isso não quer dizer que houve ali uma conversão. Isso é ilustrado nesse terceiro grupo falado aqui por Jesus nessa parábola. E aí chegamos ao quarto grupo, onde ele diz no versículo 8, outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no verso 15, ele explica, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Esse último grupo é o grupo do convertido. É como eu sempre digo aqui à igreja, eu sei que tem alguns irmãos que nem entendem o que eu falo. Não tenho essa ilusão, que sou compreendido por todos. Mas o que Jesus ensina aqui é muito forte, porque ele diz, são estes, na explicação, que frutificam com perseverança. O texto está falando da perseverança dos salvos, dos santos. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica que nós precisamos entender. Veja, todos os outros, um não chegou à igreja, o outro chegou e foi embora, o outro ainda está na igreja, mas não é igreja. Mas há um quarto grupo que persevera, porque ele frutifica. Porque de fato, verdadeiramente é salvo, e o será para sempre, porque os seus frutos permanecem. É como disse Jesus, frutos que permaneçam, frutos que geram perseverança. E aqui há uma conversão verdadeira, porque a mesma semente que foi semeada em todas as outras oportunidades, ela caiu num solo diferente, num solo fértil. Ela caiu num solo que a acolheu. E Jesus, ao explicar, explica qual é esse solo. Ele diz, é um bom e reto coração. Isso é complicado também de entender, um bom e reto coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, porque o nosso coração é complicado mesmo, né? Mas ao receber a palavra, aquele coração se torna um solo fértil, que ao receber vai permitir que essa semente produza e gere o novo coração que tanta gente fala, que a Bíblia comenta, quando Deus diz através de Jeremias, vou tirar de você um coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Mas é porque houve uma disposição naquele coração em receber a palavra. E aí então ele será transformado, porque diz o texto que essa pessoa vai guardar aquilo que ouviu. Ela vai reter, veja, o bom e reto coração retém a palavra. E ao reter,
ela vai produzir frutos. Veja, reter e frutificar. Ouvir e praticar. Ouvir a palavra, todo mundo ouve, irmãos. Hoje a coisa mais fácil que tem é ouvir a palavra de Deus. Assim como ouvir bobagem também é muito fácil, né? É só você entrar em qualquer canal de internet, qualquer YouTube, qualquer Instagram, qualquer Facebook, você vai achar alguém lá pregando a palavra, você vai achar alguém falando palavrão, você vai achar de tudo lá, né? Tudo você vai encontrar lá. Então, ouvir é a coisa mais fácil que tem hoje em dia. O problema não é ouvir, o problema é praticar. Porque 4 grupos de pessoas ouviram a mesma palavra, a semente caiu em 4 lugares diferentes. Mas só um dos lugares gerou conversão genuína e verdadeira e eterna. Só um dos lugares gerou salvação, que foi evidenciada pela prática da palavra e pela geração de boas obras, que Deus de antemão preparou para que a gente andasse nelas e as praticasse. Somente em um dos casos isso aconteceu. Então esse 4º grupo, eu digo, ainda existe na igreja. Porque está difícil. É como disse o Senhor, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda existe conversão verdadeira. Ainda existe gente salva de verdade. Mas são a minoria e o serão para sempre. E Jesus continua contando outra história, no versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. E aqui, depois de contar essa parábola, Jesus vem com essa outra, complementando o ensino que ele acabou de trazer para as pessoas. Ele diz que quando alguém recebe a palavra, é como se uma luz acendesse dentro dessa pessoa. E uma vez que você é luz, como Deus é luz e está na luz, você, ao se tornar luz, precisa expor aquilo que Deus fez na sua vida. Ele diz, uma luz não é acesa para ser colocada debaixo da cama, para ser coberta com um vaso. Uma luz é acesa para que ela possa brilhar e, brilhando, ilumine tudo ao seu redor. Só que a luz, ela traz um problema, porque a luz revela o que está escondido. Não é verdade? Quando a luz é acesa, aquilo que estava no escuro é revelado. Ele diz, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A luz revela as trevas. A luz revela aquilo que está oculto. A luz vai revelar os grupos que eu acabei de citar aqui. O que não está na igreja já foi revelado. O que esteve por um tempo já conhecemos, mas os outros também serão revelados pela exposição à luz. E depois, olha o que ele diz no verso 18. Vede, pois, como ouvis. Você nota o detalhe aqui? Às vezes a gente vê na Bíblia, e há um outro versículo que diz, veja como você anda. Né? E a gente entende muito bem o que quer dizer isso, né? Olha como você tem andado. Olha o que você tem feito. Olha como você tem se comportado. É bem claro. Só que aqui ele diz, veja como ouvis. Como é que você ouve? Ou seja, como se ele estivesse dizendo, em que grupo você está? Daquelas sementes que foram semeadas, aonde caiu a tua? E como é que ela tem dado frutos na sua vida? Veja como você tem ouvido, é o que ele diz. E aí ele faz uma advertência, porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Quem é, vai ser. Mas quem não é e pensa que é, vai ter uma grande decepção. É isso que ele está dizendo. Então veja como Jesus nos coloca de maneira bem clara qual deve ser a nossa postura e o nosso posicionamento. Ou seja, a nossa fé se manifesta claramente e revela aquilo que está oculto. E para terminar,
Jesus, ao ser interpelado, dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estavam querendo vê-los e havia uma grande multidão que impedia a aproximação, comunicaram para ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Aí ele diz assim no verso 21, ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nada mais claro do que isso, né, irmãos? Quando Jesus qualifica como família dele, o que é mãe e irmão? É família. É como se ele estivesse dizendo assim: a minha família é composta por gente que ouve. Ah, mas todo mundo das sementes ouviu. Ouviu ou não ouviu? A mesma palavra, mas as reações foram diferentes. Então ele não parou aqui: a minha família são aqueles que ouvem a minha palavra. Jesus nunca disse isso. Ah, a minha família é composta por quem ouve a minha palavra. Não. A minha família é composta por quem ouve a minha palavra e a pratica, e vive o que ela está dizendo, e age como ela está ensinando. Esses são a família de Deus. Fé e prática se confirmam. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Então essa é a reação que todos podem ter ao ouvir a palavra de Deus. Cada um responda por si agora. Como tem sido a sua reação diante da palavra que você tem ouvido? Como tem sido a tua prática diante da palavra que você escuta, diante da semente que várias vezes é semeada ao seu coração? Vamos pensar sobre isso. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos diante de uma semente que foi semeada. Nós estamos diante de uma palavra que nos foi semeada essa noite. E a expectativa, que eu creio é a expectativa do teu coração, é que essa palavra caia em bom e reto coração para frutificar e para gerar perseverança naqueles que a ouviram. Pai querido, que nós sejamos pertencentes a esse quarto grupo, que tem de fato um coração disposto a te ouvir e que se deixa transformar e que se deixa tratar pela tua palavra, que não se abate diante dos cuidados dessa vida, que não se distrai diante dessas coisas, mas que se mantém firme na tua presença. Todas essas coisas passarão, mas a tua palavra não passará, é o que ela mesma afirma. Por isso, Pai, eu oro aqui por mim e por meus irmãos, que o Senhor encontre em nós essas pessoas que ouvem a tua palavra e que a praticam. Que o Senhor encontre aqui a tua família, tua mãe, teus irmãos, teus familiares nesse lugar. Pessoas que ouvem a tua palavra e a praticam. Que sejamos nós essas pessoas. É o que eu te peço, ó Deus, por mim e por cada irmão que está comigo essa noite. Orando juntos, em nome de Jesus. Amém.